Olá, meus amigos, seja bem-vindo à palavra do dia de hoje. E hoje eu quero compartilhar aqui com vocês o Evangelho de Mateus, o capítulo 25, e que o Espírito Santo ilumine o teu entendimento e que a palavra de Deus frutifique nos vossos corações, amém? Graças a Deus. Eu quero compartilhar com vocês aqui esse texto. É um texto conhecido, é um texto profético, e eu vou ler com vocês assim. Evangelho de Mateus, o capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Amém? Graças a Deus. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo nos ajude a pregar a palavra de Deus. Meus amados, o capítulo 24 ao 26 de Mateus trata-se de um livro escatológico, aqui sobre o fim dos tempos. No 24, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, dizendo que quando seria o final dos tempos. Jesus não deu uma data, mas Jesus dá sinais: guerras, fomes, terremotos, falsos profetas. Surgiria muito falsos profetas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ele fala também que haverá um tempo de grande aflição, como nunca houve sobre a terra, e surgirão falsos cristos e falsos profetas. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escureceria e não daria mais a luz, e apareceria o sinal do Filho do Homem. E aqui ele vem tratando sobre essa questão escatológica do fim dos tempos, da volta de Jesus. Aqui também fala que daquele dia, hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Assim como foi nos dias de Noé, seria também no fim dos tempos. Mas eu quero tratar aqui do capítulo 25, que é aqui uma parábola de 10 virgens, que 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Aqui Jesus está dizendo de 2 grupos de pessoas: um grupo que estaria preparado e um grupo que estaria despreparado. Aqui o cenário como eu posso dizer, cultural, era de um casamento numa aldeia com essas virgens, talvez damas de honra, daminhas de honra como as nossas de hoje, ou amigas ou servas do noivo, esperando para escoltar o noivo ao final da cerimônia, em uma procissão, numa caminhada à luz de lamparinas, enquanto espera a noiva chegar. As lâmpadas aqui provavelmente eram tochas
feita de tecidos com óleo amarrado em um bastão, que queimaria por vários minutos antes de serem mergulhadas em óleo novamente. E sem o fornecimento adicional de óleo, essas lâmpadas se apagariam. Mas o que Jesus estava dizendo com esta parábola? Para que o povo estivesse em alerta espiritual, em examinar a sua vida, tendo em vista a vinda de Cristo num tempo desconhecido, inesperado. Aqui diz que o noivo chegou de repente, à meia-noite. Estavam todas dormindo, pegaram as pessoas despreparadas. As pessoas não estavam esperando a chegada do noivo. Aqui devemos perseverar na fé, para que uma vez chegados o dia e a hora, sejamos levados pelo Senhor nas nuvens. E estar sem comunhão pessoal com o Senhor quando Ele voltar significa ser lançado fora da sua presença e do seu reino. A Bíblia diz: todo aquele que não estiver escrito no livro da vida será lançado fora. Então, o que faz aqui a diferença entre o prudente e o louco é não reconhecer que Jesus está voltando, não reconhecer que estamos num tempo do fim, que Jesus ele falou dos sinais de guerras, de fomes, de pandemias e de tantas coisas que nós temos visto de 2, 3 anos para cá. Então, meu querido, essa parábola das 10 virgens refere-se aos crentes vivos antes da tribulação, que nós devemos estar em alerta. Nós não sabemos o dia e nem a hora que o ladrão vai invadir a casa. Se nós soubéssemos, nós vigiaríamos. Assim será também a volta de Cristo. Nós não sabemos o dia e nem a hora. E aqui ele fala do azeite. As prudentes tinham azeite nas suas lamparinas. O que isso quer dizer? Significa a fidelidade, a vigilância. Aqui refere a presença do Espírito Santo, a santidade e a perseverança, para que nós possamos ficar firmes no caminho do Senhor. Jesus, ele é o caminho que leva o pecador ao céu. Não existe atalhos, não existe um caminho mais curto. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ei, meu irmão, Jesus é a porta dos céus. Devemos entrar por esta porta. Ele diz lá na igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Jesus estava batendo na porta da igreja, mas ele estava do lado de fora. Quantas pessoas Jesus está batendo hoje no seu coração e Jesus está do lado de fora? Mas Jesus disse: aquele que vem a mim, de forma alguma eu lançarei fora. Que nessa manhã essa palavra venha ficar em nossa mente, que a gente venha ser que nem as virgens prudentes. Elas tinham a lamparina e tinha azeite, tinha a presença, tinha a santidade, a fidelidade. Aleluia. Mesmo que elas adormeceram, elas entraram com ele para as bordas do Cordeiro. Que eu e você, meu querido, não venha ser pego desapercebido, não venha ser pego pelo Senhor despreparado, vazio, sem o Espírito Santo. A Bíblia diz: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. E ele diz: olha, eu voltarei para a minha casa. E esse espírito maligno volta e acha a casa vazia, uma casa sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus. Diz que volta 7 espíritos piores, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então é tempo de nós se encher da palavra, se encher da oração,
da vigilância, da presença de Deus, amém? Para que nós não venhamos ser surpreendidos como essas virgens loucas. Os tempos se aproximam, o anticristo se aproxima, estamos vendo os sinais, guerras, fomes e terremotos. Então, meu irmão, Deus abençoe essa palavra, fica com Deus, Deus abençoe tua família, teus filhos, que Deus te enche do Espírito Santo e Ele te conduza por esse caminho, o caminho da salvação, da vida eterna, por águas tranquilas e pasto verdejante. Amém? Deus abençoe. Inscreva no canal, deixa aí um comentário e um pedido de oração. Amém? Deus abençoe.